consulta no terreiro. Um bate-papo, né? Uma reflexão sobre esse assunto e que é importante, né? Acho que sempre que a gente pode, a gente traz assuntos importantes. Religião de Umbanda, né, sobre a nossa mediunidade. Vou trazer um caso real aí que chegou até mim, que isso prova muita coisa e mostra muita coisa que vem ocorrendo e às vezes a gente não dá conta, né? Às vezes a gente não enxerga dessa forma ou acha que às vezes os dirigentes cobram, pegam no pé e falam, enfim. Mas o que ocorre, né, geralmente? Esse caso que eu vou falar aqui, como é que aconteceu? A pessoa é uma moça, vamos dizer assim, né, uma menina de família de matriz de tradição afro, né? Tanto de candomblé como de umbanda. E ela foi num terreiro, né? Ela foi visitar um terreiro. Não é crítica, tá, gente? É um relato só, tô contando um fato, né? E foi visitar um terreiro, já tinha visitado alguns, e inclusive gostou demais, disse que é um terreiro muito lindo, grande, tinha 7 atabaques, e no centro, né, do terreiro tinha uma oferenda muito linda, com frutas e flores, que isso é tudo bonito, é saudável, é maravilhoso. Eu acho que isso é uma demonstração de carinho que a gente faz para as nossas entidades, né? É uma forma de agradecer. E inclusive tinha um indígena, né, de verdade ali, com chocalho, trazendo os caboclos para incorporação. Então assim, isso foi muito até aí tudo muito legal. A pessoa adorou, ficou feliz, se arrepiou, porque é uma energia diferente, né? Uma energia muito forte. E de repente aí é o questionamento dessa pessoa para a tia dela, que também é da religião, né? Ô tia, mas o que eu percebo, poxa, na abertura foi tão lindo, maravilhoso, na hora da consulta que é o problema. Na hora da consulta, que ela disse que todos os terreiros que geralmente ela vai, parece que são frases prontas, né? São falas prontas. Olha só o questionamento dessa pessoa que não tem tanta experiência, mas ela vivenciou e falou isso, né? Que quase todos os terreiros ou quase todas as entidades falaram quase que a mesma coisa ou da mesma forma. Então, inclusive era até legal ali subir depois, se puder, falar um pouquinho da experiência dela, básica. Então essa pessoa foi no terreiro e relatou isso, que acontece. Então quase todos os terreiros as entidades falam da mesma forma, né? Até a menina perguntou, mas será que todos eles têm uma regrinha, vamos dizer, um texto pronto, né? Então é isso que às vezes ocorre também. Isso é um fator que a gente precisa entender, né? A gente volta sempre naquela tecla. O médium da consulta, ele tem que estar muito ali firme com a entidade, tem que estar muito preparado, pronto, conectado. O que eu quero dizer com isso? Mas esse médium precisa passar por muitas e muitas obrigações, né? Que a gente tem gente que fala obrigação, tem gente que fala agrado, preceito, isso e aquilo e tudo aquilo. Será que tudo vai fazer essa conexão ficar muito forte? Não sei, existem dúvidas, né, sobre isso. Porque o dom da mediunidade mais forte mesmo, a mediunidade raiz, vamos dizer dessa forma, sem desrespeitar aqueles que têm outra forma de mediunidade, ostensiva a palavra certa, aquele médium que veio mesmo de Umbanda, que ou ele escolhendo esse caminho ou não, ele tem aquela incorporação que muito forte mesmo. Quando eu falo forte é que às vezes ele perde o controle,
né? Por mais que ele tente se controlar. E aí, nesse caso, a entidade vai passar mensagens para aquela pessoa. Porque entendo eu, porque cada pessoa, cada consulente, existe uma mensagem diferente, né? A entidade vai passar uma mensagem diferenciada, porque cada um precisa de uma forma, como se fosse um medicamento, né? Se você consulta o fulano, ele vai precisar de uma mensagem, porque o assunto, o problema é outro. Se vem uma outra pessoa, é uma dose, é um tipo de medicamento, é uma dose. Então, assim, isso nos traz, de certa forma, para mim é um pouco estranho, mas isso reforça o que a gente vem aqui, eu e os meus colegas aqui do canal, que vem conversar com vocês, trazer as experiências, acaba reforçando que a mediunidade é uma coisa muito séria, que a mediunidade tem que ter um preparo, tem que ter um amadurecimento, um estudo, mas o estudo dentro do terreiro, né? Tem que ter uma preparação, tem que ter uma conexão, aquela história do desenvolvimento mediúnico, porque ali onde vão ser tiradas as dúvidas do médium, a própria entidade vai se conectando, o médium não precisa ter vergonha, a entidade também tem liberdade, e dentro desse desenvolvimento, os dirigentes e os médios da corrente vão auxiliando aquele médium novato, como ele deve se comportar. Ali você pode errar, né? A grande verdade é essa: dentro do desenvolvimento, os médios podem errar e vão errar. Por isso que é o desenvolvimento, porque é fechado, né? E ali você vai começar a se conectar com aquele espírito que vai trabalhar com você. Então esse é um fato, esse é uma situação que a gente precisa ficar muito atento. Por isso que a gente pega na tecla, mas infelizmente, né? Eu até mudei o meu discurso, eu falo da minha Umbanda, né? Eu tava até batendo um papo com o pai Matos, falei, pai, eu vou falar a minha, porque como a Umbanda não tem cerca, cada um faz de um jeito, cada um tem um costume, cada um tem uma vertente, cada um tem uma forma, então eu também me enquadro como a minha Umbanda. O que é a minha? É a Umbanda que eu toco, é a Umbanda que eu aprendi, é a Umbanda que eu sei e é a Umbanda que eu faço. É a minha Umbanda, ponto. Diferente de todo mundo, né? Mas aí voltando nesse assunto, né? Que os riscos, quais são os riscos? Vou começar pelo médium iniciante, né? A responsabilidade que esse médium tem, a partir do momento que ele tem outorga ou ele tem autorização para dar consulta, a responsabilidade muito maior é do dirigente e da entidade-chefe que autoriza esse médium a dar consulta, tá? Mas a responsabilidade desse médium é muito grande, porque as pessoas que vão num terreiro atrás de um acolhimento, de uma mensagem, de um passe, de uma energização, de uma limpeza, de uma abertura de caminhos, ela chega lá, a maioria, em desespero. Geralmente a gente fala que a pessoa só vai para o terreiro realmente quando já foi para tudo que é lugar que não deu certo, né? Aí eles vão para o terreiro. Infelizmente é assim que nós somos tratados, né? Último recurso. E graças a Deus, né? Que pelo menos o último recurso cai dentro de um terreiro. Mas o que acontece? Esse médium não estando preparado, e muitas das vezes uns podem achar que está, que é a vaidade, né? Acha que já está pronto e vai fazer por fazer para querer dar consulta, né? E aquele médium também que ele não tem a responsabilidade, o comprometimento, ele não tem noção mínima de psicologia. A Umbanda tem isso, você tem que ter o mínimo de psicologia, você tem que ter o saber de tratar de pessoas e saber tudo aquilo que você vai falar, como é que vai influenciar na vida dessa pessoa. Então, assim, a responsabilidade de todos, tá, gente? Eu vou falar de todos porque às vezes tem amigos aí inscritos bacana que me questionam às vezes. Aqui eu falo do médium de um modo geral, desde o iniciante, do intermediário, do pai e mãe pequena, do sacerdote. Todos nós somos médiums. E todos nós erramos e todos nós falhamos. E engloba todo mundo. Tem situações que é um médium, que a problemática é o médium,
da corrente, e tem a problemática que é do dirigente, sacerdote, e tem a problemática do consulente. Então são três envolvidos. Então quando eu falo aqui, eu entendo e eu reforço que nós também erramos demais e falhamos como dirigentes, porque nós somos seres humanos, né? Eu digo sempre, nós não somos melhor que ninguém, apenas dirigimos e coordenamos um terreiro do lado material. E espiritualmente, nós somos escolhidos para tocar e organizar aquela egrégora espiritual. E também fomos escolhidos para levar mais porrada do que muitos. Simples, né? Agora, isso é a questão. Qual que é o risco? O risco é você, aquele médium despreparado que dá consulta, por mais que seja um médium maravilhoso, né, que dê mensagens muito positivas, que dê mensagens que realmente só o consulente sabe, ninguém mais sabe, né, que a grande maioria é assim que funciona, a entidade fala coisas que a pessoa não imagina, só que tem coisas que não devem ser ditas. Aí é que tá. Quando vem aquela intuição, ou quando a entidade passa aquela mensagem, ou quando a entidade está falando, você tem que filtrar. Não é isso? Principalmente quando falam que a grande maioria dos médiuns são semiconscientes, conscientes, né? Então, assim, é muito mais fácil que você filtre aquilo. Por quê? Se a pessoa está com um problema de saúde e a entidade te passa que é um problema grave, você não precisa falar que é grave. Ah, mas você está mentindo? Não, você está omitindo. Se a entidade passa na tua cabeça que a pessoa chega com um problema familiar, um dos dois casais está traindo o outro, não tem que falar. Entendeu? Ou do emprego, ou do filho, seja o que for, aquilo que for uma situação que vai complicar o estado psicológico, o energético da pessoa, deve ser filtrado. Não tem sentido, a gente não pode ocorrer nesse erro, porque a entidade não vem em terra para ficar falando, trazer mais problema, agravar um problema, né? E aí eu já vou entrar também junto, já dentro desse contexto, dos dirigentes. O dirigente não pode autorizar um médium despreparado, um médium que não tem um controle, que não tem um entendimento psicológico para dar consulta. Por isso que é o preparo, é conversar com esse médium, instruí-lo também, falar o que pode, tanto o cambono, seja quem for. Assista a live completo no canal